Olá, que a paz de Deus esteja com você. Como você pode ver, eu estou aí, com a camiseta, a maior esperança, que na realidade eu estou envolvido com um projeto especial que nasceu no coração de Deus, o Impacto Esperança. Todo ano temos aí levado mensagem de Deus por meio das nossas literaturas. Este ano, o livro A Maior Esperança, para o mundo que vive na incerteza, com a dúvida, Tantas coisas aconteceram aí este ano de 2020, o que mais tem para acontecer? Então é momento de levar a esperança. E creio que todos vocês que estão me ouvindo, esteve apoiando esse ministério, esteve inserido um grupo com a igreja, com o ministério pessoal, levando esta mensagem de fé e esperança aos lares, às pessoas que sofrem por falta das verdades, das promessas de Deus. A lição desta semana parece que tem alguma coisa a ver um pouco com isso. Nós aprendemos aí, durante esse trimestre já, que se falando de educação e redenção, a educação precisa de um ambiente. Nós vimos que o ambiente ali, o Éden, foi um ambiente de educação. Hoje nós temos a igreja. Vimos que na educação também é necessário um princípio, uma visão, e essa visão está inserida na família. Nós estudamos que na educação é necessário leis, normas que conduzam a educação. E esta norma nós encontramos nos 10 mandamentos, um princípio moral instituído, escrito pelo próprio Deus. Precisamos também de uma cosmovisão, os nossos óculos conceituais, para podermos entender e explicar aquilo que está ao nosso redor, a nossa existência, a nossa origem, a nossa identidade, enfim. Na semana passada, nós vimos que para uma boa educação precisamos de um bom mestre. E nós temos o mestre dos mestres, que é Jesus. Mas essa semana, nós vamos ver e continuar estudando aí, entanto o título vem, outras lições do mestre dos mestres. Na educação, na pedagogia, aprendemos que uma das funções de um grande mestre é que ele procura soluções para resolver os problemas. No entanto, a lição começa com uma pergunta que diz assim: quem de nós nunca teve vergonha de si mesmo? Confesso para vocês que se tem uma coisa que eu me encanto com a palavra de Deus, é que ela não oculta os atos vergonhosos dos seus personagens. Há alguns países, por exemplo, você sabia que no egípcio você não encontra atos negativos nos escritos, na literatura egípcia? Por exemplo, a arqueologia até hoje não encontrou nenhum achado egípcio que relata o episódio de Moisés, as pragas, a morte dos primogênitos. Não se encontra, porque eles não relatam, eles não anotam, eles não escrevem aquilo que traz vergonha. Mas a Bíblia, ela não oculta estes atos vergonhosos dos seus personagens. Por exemplo, como Davi, que um homem segundo o coração de Deus, mas que adulterou, depois participou ali da morte do esposo de Betseba. Nós também vemos aí Pedro, um grande discípulo, negando o seu mestre 3 vezes. Enfim, quantos personagens, quantas histórias. E por que esses relatos estão na Bíblia? Não é para trazer ali constrangimento, não. É para dizer para mim e para você que eram homens semelhantes a nós. Não estavam isentos do pecado. Homens que caíram, falharam. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia me mostra que eram homens como nós, que podiam cair, podiam falhar, a Bíblia também mostra que Deus ele tem uma solução para todas as quedas, todas as falhas, todas as faltas do ser humano.
Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos, e a Bíblia deixa claro isto. Todos nós falhamos. Aquele que diz que não tem pecado, né, já está cometendo erros. 1 João capítulo 1, versículo 8 e o verso 10. Romanos capítulo 10, verso 31 diz que não há um justo, nenhum sequer. Versículo 23 diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Capítulo 5, verso 12 de Romanos também deixa claro. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. O que então vamos aprender hoje é que o mestre dos mestres, ele tinha a solução para resolver então os problemas. E o primeiro tópico da lição desta semana vem dizendo o seguinte: em vez de se esconder, aqui está o relato de Adão e Eva, que após a queda, após caírem, deixar de dar ouvido ao conselho de Deus, que eles deviam cuidar e cultivar, e não comer da árvore da ciência do bem e do mal, que está no capítulo 2, verso 15 a 17, eles caíram. E ao cair, então, eles se esconderam, porque o texto diz, aqui em Gênesis, no capítulo 3, e o versículo 8 em diante, diz assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som dos passos de Yahvé, o Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuravam esconder-se de sua presença, da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Interessante, né? O homem procurava esconder. E aí então o Senhor vem e dá a pergunta, né? Adão, onde você está? E Adão sai de trás de uma árvore ali, dizendo: Senhor, eu me escondi porque estava nu, tive vergonha, tive medo. E o Senhor diz: quem te fez saber que estavas nu? Sabe, aqui podemos tirar várias lições, e a primeira dela é: observa que Jesus aqui, ele não chega acusando, ele não chega apontando, ele não chega dizendo: eu não havia dito para você, eu não havia avisado vocês. Não. Ele chega fazendo a pergunta: onde estás? Jesus não sabia onde ele estava? Sim, sabia. Sabia. Mas Adão não sabia onde ele estava. Adão estava perdido. Quando o Senhor faz a pergunta, na realidade, é para que Adão pudesse se achar. E é por isso que também, quando nós caímos, vem na nossa consciência, né? O que você fez? Olha onde você chegou. Para que a gente possa se achar. Para que possamos cair em si e reconhecer os nossos erros. Aprendemos de Jesus, né, que quando vamos repreender alguém, quando vamos chamar a atenção de alguém, a melhor coisa a fazer é deixar ela cair em si. Ela entender e compreender que ela caiu, ao invés de chegarmos acusando, apontando. Esse foi o método de Jesus. Uma outra lição que tiramos aqui é que Adão então estava escondido com medo. Sabe, o problema das acusações não estava na árvore, no fruto ali, mas sim na falta de confiança. A dúvida que o diabo colocou no coração de Adão e Eva. Não tinha razões para ter dúvidas, porque na realidade eles foram criados à imagem de Deus, e Deus havia colocado eles no jardim ali e tinha dado a eles toda a autoridade. Não tinha razões para ter dúvidas de Deus. Mas infelizmente foi isso que o diabo colocou no coração. E agora estavam com medos. Ao longo da Bíblia, você encontra a expressão não temais 366 vezes. De Deus não precisamos ter medo. Nós precisamos confiar, porque Ele tem a solução para os nossos problemas.
Ele é aquele que sempre vai ter uma solução. E o mais bonito, aqui que diz que Deus foi até onde estava Adão. E essa é uma verdade que está de Gênesis até o livro do Apocalipse. Sempre vemos um Deus correndo atrás do ser humano. Sempre vemos um Deus indo aonde o homem está e dando a ele uma oportunidade, a solução para os seus problemas. Então, não precisa se esconder na nudez da sua vergonha, de um pecado cometido, de uma falha. Vá ao Senhor Jesus, não tenha medo. Há um texto que me encanta, que está em Isaías capítulo 1, verso 18 e 19. Jesus diz assim: vinde e arrazoemos, vem, abre o seu coração a mim, e esses seus pecados que estão aí como escarlata, um vermelho forte, chamando a atenção, te incomodando, eu vou tornar eles branco, mais alvos que a neve. Vá a Jesus, ele tem a solução para o seu problema. Um outro tópico da lição vem como título Fuga. Está nos lembrando aqui de uma experiência com um personagem chamado Jacó. Depois de demonstrar então ali a sua deslealdade com o pai, com o irmão, ele então vai para a casa do seu tio Labão, mas no meio do caminho ele então coloca uma pedra e ali ele deita, ele tem um sonho. E naquele sonho ele vê uma escada que vai da terra até o céu. E ali anjos sobem e descem. Na realidade ali estava uma mensagem de Deus para Jacó. Aquela escada representava o Senhor Jesus. Mais uma vez, eu imagino que Jacó, ao ouvir a voz de Deus, ele podia dizer assim: ele vai me repreender, o Senhor vai me castigar. Mas na realidade, Deus, ele mostra as palavras de salvação. Ele mostra que, por meio de Jesus, um dia, ele vinha para novamente, como estudamos a semana passada, reconciliar os céus e a terra. A criatura ao Criador, o pecador ao Salvador. Sabe, essa escada então profética representava Cristo e a promessa de salvação. Mais uma vez, vemos que Deus ele tem a solução. Esta é a solução. Aqui em João capítulo 3, no versículo 17, o verso 16 é bem conhecido, né? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o verso 17, ele diz assim: portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, para que o mundo fosse salvo por meio dele. Este é Deus. Este é o mestre dos mestres. Este é Jesus. Ele não veio para condenar, para apontar o seu erro. Isso não resolve nada. Mas ele vem para trazer a solução. Ele vem para te dar a certeza de salvação e remissão dos seus pecados. Ele vem para resolver os nossos problemas. E isso ele fez de uma forma plena na cruz do Calvário. O que precisamos é apenas confiar. O que precisamos é apenas ir a Ele confiadamente para que possamos alcançar socorro em ocasiões oportunas, como o juízo, por exemplo. Tá? Isso está em Hebreus capítulo 4, verso 16. Este é Jesus. Então, não fuja, vá a Ele, tá? Vá à sua presença. O outro tópico da lição é o Rabi Jesus. Sabe, o livro de João, ele tem como prólogo
revelar ali então que Jesus ele era divino, que ele era um como o Pai. Portanto, o livro começa dizendo: no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que fez foi feito. Observa, o texto diz que ele é Deus, ele estava com Deus o Pai, ele já existia antes de todas as coisas, ele foi o agente direto da criação. Ele é Deus. E ele renunciou tudo, deixou tudo e veio à terra para resolver o meu e o seu problema. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E ele então veio. Como ele fez isso? O verso 14 diz então que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne, ele se fez homem. Ele veio então. Mas a lição também mostra que havia um grande mensageiro acerca disso. O nome dele é João Batista. Estava ali na região do Jordão, pregando a mensagem, convidando o povo a confessar os seus pecados, e aí então sepultar os pecados por meio do batismo. E através dessa atitude, o povo acreditava que ele era um grande mestre. Então vieram perguntar: tu és o Elias? Porque achavam que ele era o Elias que haveria de vir. E logo depois, nós vemos Jesus confirmando que realmente ele era o Elias. Mas eles perguntaram também: tu és algum dos profetas? E a intenção ali era dizer: tu és um Moisés, porque eles acreditavam que Moisés viria também em algum momento. Perguntaram: tu és o Cristo? Ele diz: não, não sou o Cristo. Na realidade, eu sou o cumprimento da profecia de Isaías, do capítulo 4. Aquele que vinha para preparar o caminho do Senhor. E com essa atitude, ele então agora começa a formar discípulos. E quando Jesus então ele aparece, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de muitos. E alguns desses discípulos, como o André, eles então vão aonde Jesus está, e ao chegar ali, eles então dizem assim: Rabi, está aí em João capítulo 1, no verso 38, Rabi, que quer dizer mestre, mestre. Sabe, no capítulo 13 de João, no versículo 13, diz assim, olha, verso 13: vós me chamais mestre e senhor, e estáis certo, porque de fato eu sou. Verso 15: dei-vos um exemplo, para que como eu vos fiz, também vós o façais. E o verso 17, ele diz assim: portanto, se vós compreendeis este ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Ele é o mestre dos mestres. Ele veio e nos deu exemplos, e muitos deles nós vimos semana passada, de renúncia, de entrega. Ele renunciou tudo por mim e por você. Ele foi humilde, ele se humilhou, ele foi obediente. E ele diz assim: te dei o exemplo, e você será abençoado se você então seguir estes exemplos. Quantas lições podemos aprender de Jesus? Quantas lições? Pois ele é o mestre dos mestres. Quão felizes seremos se nós colocarmos em prática os ensinamentos de Cristo. Uma outra lição que aprendemos de Jesus essa semana, a lição traz aí o título, é a mulher que retrucou. Jesus, ao chegar às regiões de Ciro, Fenícia ali, já chega uma mulher. Na verdade, ele procurava se ocultar, mas ele foi encontrado por esta mulher, Ciro Fenícia,
Uma mulher estrangeira, grega. E os gregos tinham, nas suas ideias, que os deuses eram seres distantes, imparciais, passivos. Mas aquela mulher vê a ação e a atitude de Jesus curando as pessoas, perdoando as pessoas, ela não teve dúvida. E ela então vai até onde Jesus está. E ao chegar lá, ela diz: Senhor, minha filha está enferma. Minha filha está possessa. Jesus, a princípio, fica em silêncio. Logo depois, ele diz: eu não vim para curar outras pessoas, a não ser a casa de Israel. Mas essa mulher insiste agora, pela terceira vez, então, Jesus disse: olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. É interessante, né? Jesus aqui primeiro ele guarda silêncio, depois parece que ele dá uma mensagem negativa, e depois parece uma mensagem ofensiva. Mas na realidade, o que Jesus estava fazendo aí, Jesus, ele sempre nos surpreende na forma de conduzir as coisas. E nessa narrativa bíblica, o que ele estava fazendo na realidade, ele estava criando condições para fortalecer a experiência de fé daquela mulher. Assim como ele fez com Jairo, né? Ali, estava indo para a casa de Jairo e viu uma mulher com 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue. Jairo na pressa, querendo que ele fosse à sua casa para curar a sua filha, mas Jesus ele para e pergunta: quem me tocou? Você pode imaginar a agonia no coração de Jairo. Mas na realidade, Jesus estava criando condições para fortalecer a esperança de fé na vida de Jairo. E a mesma coisa estava fazendo com esta mulher. E esta mulher aqui mostra perseverança, confiança em Jesus. Sabe? É esta confiança que devemos ter. Às vezes, nós não sabemos esperar. Às vezes somos indiferentes, né, com as mensagens negativas. Sabe que é um dos maiores problemas do ser humano é que nós largamos das mãos de Deus muito fácil. Muito fácil. Poderíamos obter mais vitórias se nós continuássemos segurando nas mãos de Deus. Como Jacó, dizer assim: Senhor, não te deixarei enquanto não me abençoar. Eu não te deixarei. Essa deve ser a nossa atitude. Essa deve ser a nossa atitude diante dos mestres que têm toda a solução para resolver os nossos problemas. O último tópico da lição vem dizendo: um aluno que entende. Sabe, por 3 anos e meio os discípulos haviam estado com Jesus. Jesus caminhava agora em direção a Jerusalém para a sua última semana, para a sua obra sacrificial em favor da humanidade. Mas os discípulos pareciam confusos e, por que não dizer, cegos. Isso por causa da cultura da época. Eles não entendiam de fato o ministério de Cristo. Mas Jesus agora, ao passar por Jericó, um cego, Bartimeu, está no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 41. E aí então o cego começa, ao saber que era Jesus, ele começa a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão pedia para ele calar, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí então Jesus manda chamar o homem. E quando chega, ele faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Por que da pergunta? Porque aquele homem tinha vários problemas. Mas havia um
que era a solução de tudo. Era a cegueira. Ao resolver aquele problema, todos os outros seriam solucionados. Sabe qual é o maior problema da humanidade? É o sentimento de culpa, a vida de pecado. E este é o problema que todos nós deveríamos estar solucionando. E para solucionar, nós temos que reconhecer que somos pecadores, que nós não podemos fazer nada para mudar essa situação, mas que nós temos um Salvador, precisamos nos render aos pés dele. E Jesus então virou para aquele homem e disse: olha, a tua fé te salvou. Observa, ele não diz assim: a tua fé vai te dar a visão. Não. Diz: a tua fé te salvou. Porque o objetivo de Deus é nos salvar. E salvar por completo. E após ser curado, o texto diz que aquele homem seguiu Jesus por caminho afora. Essa também deve ser a nossa atitude. Ao descobrir que Ele é a solução para os nossos problemas e tem o melhor para nós, nós devemos segui-lo. Quando o livro do Apocalipse fala da igreja remanescente, do povo dos últimos dias, conhecida ali como 144 mil, uma das características que dá ali para este povo, diz assim: ele segue Jesus por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, ali, versículo de 1 a 5. Eles seguem Jesus por onde quer que ele vá. Meu amigo, aqui está o mestre dos mestres. Um verdadeiro educador, um verdadeiro mestre. Ele tem a solução para os problemas. É aquele que cria soluções. E Jesus, ele tem todas as soluções. Ele sabe como agir. Então, como a mulher Ciro-fenícia, como Bartimeu, vá até Jesus. Como André, reconhece ele como o Rabi, o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres. Não faça como Adão, não faça como Jacó, não foge, não se esconde. Olha o chamado dele. Vinde, arrazoemos, abra o seu coração e ele vai perdoar o seu pecado e transformar esse pecado aí mais branco, mais alto que a neve. Você precisa de alguém que o compreende. Você precisa de alguém que o entenda. Você precisa de alguém que tenha a solução. E este é Jesus. Vá até ele. Vá aos braços de Jesus. E encontre ali a solução que você precisa. E a paz que excede todo o entendimento. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você na próxima lição, onde nós estaremos falando de adoração, tá? Como inserir aí a adoração na educação. Vamos aprender juntos, tá bem? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E mais uma vez, se envolva no projeto A Maior Esperança, tá? E a maior esperança está em Jesus. Fiquem com Deus. Até a próxima.